Boa tarde, no Acre são 1h13, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar a respeito de saúde pública. É preciso a gente ter um pouco de calma, porque às vezes nós mesmos da profissão de jornalismo, a gente fica no afã de querer ter uma visão crítica a respeito das coisas e acabamos dando o tom errado. Então, para não dar o tom errado, para não dar informação errada, a gente vai falar a respeito desses casos de meningite. Liguei agora para a Secretaria de Estado de Saúde, conversei com o assessor de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde, que confirmou a 8ª morte com causa meningite, né, nesses primeiros 6 meses de 2019. Então, aquela criancinha de 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, que veio de Ipixuna, no Amazonas, felizmente faleceu, a 8ª vítima, e independente, aí eu também já nem vou querer entrar nesse mérito a respeito se a criança é do Amazonas, se é do Acre, para onde vai essa estatística. O fato é que essa criança foi atendida no Hospital do Juruá, e aqui eu estou dando essa informação. Quem vem nos ajudar a entender um pouco esse universo envolvendo essa doença é o infectologista Thor Dantas. Obrigado pela sua vinda aqui, senhor Thor. Obrigado pelo convite, também é um prazer, tá? Bom, eu queria que nós começássemos a conversa tentando entender meningite. Fala-se muito, nós da imprensa estamos falando em um surto da doença. O que caracteriza um surto? Um surto é caracterizado por um número inesperadamente alto de casos. Isso é uma definição geral e é então para cada doença caracterizada de forma diferente. Quanto é um número inesperado de casos de gripe ou de dengue ou de meningite, é totalmente diferente. Essa situação caracteriza surto? Tecnicamente ainda não tem nenhuma caracterização de surto de meningite. Você constrói ao longo de uma série histórica de anos uma flutuação de casos que ocorrem. E dali você constrói um canal chamado canal endêmico, que é onde o número esperado de casos flutua. Quando isso sai desse número esperado de casos, você tem tecnicamente o surto. Um surto. Não é uma epidemia. Epidemia e surto são a mesma coisa. O surto é uma epidemia em menor proporção, mas eles são tecnicamente a mesma coisa, sair do canal endêmico. Então, meningite é uma doença endêmica, ela ocorre todo ano no Brasil, um certo número de casos, todo ano no Acre, um certo número de casos. A Secretaria de Estado de Saúde informa que ano passado, nos primeiros 6 meses, foram confirmadas 12 mortes por meningite aqui no estado do Acre. Esse ano, nos primeiros 6 meses, 8 casos. Perfeito, isso é um indício de que está mais ou menos dentro do esperado, mas esse nem é o dado mais importante. O dado mais importante é a série histórica dos últimos 10 anos. Então, não só o ano passado, mas nos últimos 10 anos, como é o primeiro semestre do ano em termos de meningite? O senhor tem esse quadro para a gente? Assim, não? Não tenho esse dado de cabeça, mas posso afirmar com certeza que a gente não tem tecnicamente um surto de meningite. Agora, o que preocupa, o que eu sempre lembro, assim, que meningite é uma doença, a meningocócica em especial, com potencial para virar surto. Então, uma doença que tem potencial de virar surto, com a gravidade que é a meningite, deve preocupar sim, mas as autoridades sanitárias. Eu acho que a vigilância epidemiológica, a Secretaria de Saúde, diante de um caso de meningite, tem que se preocupar, tem que tomar as ações necessárias, desencadear as ações necessárias para investigar o caso, acompanhar o caso, vacinar as pessoas que eventualmente tiverem que vacinar, tomar medicamento quem tiver que tomar medicamento. Então não é pânico, isso é diferente de pânico e das pessoas estarem todas correndo em massa para o hospital, nos postos de saúde, para tentar tomar vacinas em massa. Não é essa a situação. A situação tem que ser conduzida pela autoridade sanitária. Mas, Thor, eu lembro que essa criança, por exemplo, lá de Ipixuna, que foi atendida no Hospital do Juruá, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, ela não tinha o histórico de vacina. Então, nós já temos aí um problema. Qual é o problema? O problema é dos pais não terem essa cultura, ou estão deixando de ter essa cultura
de cuidar do calendário vacinal da criança, né? Esse ponto que você traz é central. A meningite meningocócica é uma doença prevenível por vacina. Está no calendário básico de vacinação no Brasil. Todas as crianças e adolescentes deveriam ser vacinadas contra essa doença. E, infelizmente, as pessoas estão vacinando menos hoje em dia, por diversos motivos. Agora, por que isso, hein? É um movimento difícil de entender, Religião. de definir. Tem a ver com crenças em falsas informações. Tem a ver com crenças pessoais, filosóficas, religião. Tem a ver com teorias conspiratórias de que a vacina veio para... Lembra na época que a vacina era para matar os idosos, para não pagar a aposentadoria? Nossa. Umas coisas sem o menor sentido e que às vezes se propagam. Uma certa tendência também de procurar um excesso de terapia natural, entre aspas. Então, o chá da planta é melhor, mas a vacina é uma coisa que... Então, enfim, você junta tudo isso, esse panorama atual de diminuição do acesso à vacina. Aí junto com a falta de educação. Com a falta de educação, falta de vacina, isso é o perigoso. Então, eu diria que o que eu posso dizer para a população, para a autoridade sanitária, se me perguntasse, eu diria, vamos ver aqui as questões técnicas de evitar um surto. E para a população, eu diria assim, olha, vacinem as crianças conforme o calendário. Então, pegue o calendário vacinal das suas crianças, todos que estão nos assistindo. Tem alguma vacina em atraso? Vamos atualizar todas as vacinas, primeiro ponto. E segundo ponto, se eu estou me sentindo doente, com um quadro que pode ser meningite, febre, dor de cabeça e dor no pescoço, rigidez de nuca, que eu me dirija a uma unidade de saúde de imediato e não fique me automedicando em casa, tomando remédio, tomando um chá, tomando alguma receita do farmacêutico. Dá diarreia, em alguns casos? Não é comum, mas pode dar principalmente na criança pequena. Na criança. Então vamos lá, os quadros são febre, dor na nuca, a nuca rígida, dura, dor de cabeça de forte intensidade, a febre também é alta, febre alta, tudo isso num curto período de evolução, recente, e pode dar alteração de consciência, desorientação, confusão mental, não saber onde está. A pessoa fica meio aperreada, o humor fica... Muda o humor. A criança chora muito, porque a criança já não tem um comportamento muito fácil de identificar, mas é um choro que não cessa, choro irritante. Isso é igual aí num serviço de saúde para ser atendido de emergência. Bom, em relação a esses cuidados, nós estamos numa região de fronteira. O que as autoridades, em tese, deveriam... Em tese não, né? Tem que ser na prática. O que elas precisam fazer em relação a esses cuidados de fronteira com Bolívia e Peru e de divisas aqui com Amazonas e Rondônia? Quais são os cuidados Essa urgentes? é uma questão bem interessante. A gente costuma dizer que a doença ela não observa as fronteiras que o homem cria. Os vírus e as bactérias elas não veem essa fronteira. Então, de fato, você tem um caso em Pixuna, tecnicamente isso não entra na estatística do Acre. Não contribui para o número de casos, mas está na fronteira. A mesma coisa do lado boliviano. O que as autoridades sanitárias têm que ter no momento como esse é diálogo com as outras autoridades sanitárias. Então tem a autoridade sanitária do Amazonas e do Acre, da Bolívia e do Acre. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre diz que já informou, vai informar as autoridades de saúde do Amazonas. Agora, o que a gente não tem ainda é o seguinte, tá, tudo bem, informou. E aí, né? O que está sendo feito. Exatamente. Porque diante de um caso de meningite, tem uma série de medidas a serem tomadas pela autoridade sanitária. Eu cito aqui como exemplo, identificar os contatos, quem mora com aquele caso, quem frequenta o mesmo ambiente daquele caso. Essas pessoas devem ser medicadas. Pois é, existe até o rapaz do Cruzeiro do Sul até falou ontem no Gazeta e Manchete, tem um nome, né? Que a pessoa... Quimioprofilaxia. Quimioprofilaxia. É o uso de um antibiótico via oral por 2 a 4 dias, ele elimina o risco daquela pessoa que entrou em contato. Quem é o contato? Inclusive os profissionais de saúde. Inclusive o profissional de saúde que atendeu o caso, que manuseou a via aérea, como a gente chama. Quem é o contato? É uma doença que viaja no máximo 1,5 metro. Então tem que ser alguém que está próximo como nós estamos. Alguém do bairro, da rua, não tem que tomar essa medicação. Então o profissional de saúde também é só aquele que atendeu o paciente. Alguém que estava no hospital, no andar de cima, no dia não tem que tomar a medicação. Então a vigilância sabe muito bem quem tem que tomar a medicação da quimioprofilaxia. Então essa é uma medida, por exemplo, que tem que ser feita com o caso de Pixuna. Acompanhar quem entrou em contato durante 10 dias, é o período de incubação da doença. Depois de 10 dias, se não desenvolveu, não vai mais desenvolver a doença. Então, 10 dias é o período importantíssimo para acompanhar.
Então, essas são medidas práticas que toda autoridade sanitária tem que tomar. Se essas medidas são tomadas, e vacinar aqueles que estão com o calendário vacinal atrasado. Isso contém o surto. Vocês falam a respeito de evitar ambientes fechados para não ter a transmissão. Mas não é bacteriana? Como é que... Sim, é bacteriana, mas ela é respiratória. A gente alberga aqui na garganta, então eu tenho na garganta. Então, quando eu falo com você, saem pequenas gotículas imperceptíveis, que viajam a essa distância de 1,5 metro. E pode, num ambiente fechado, ficar saturado de gotículas no ar. E a gente pode acabar se infectando, sim. É importante porque, inclusive, a meningite está associada a ambientes muito fechados e muita gente morando em casas muito pequenas. Então, a aglomeração de pessoas favorece a disseminação da meningite. Então, você manter casas arejadas, ventiladas e batendo sol, isso sim diminui a probabilidade de transmissão. Tem alguma relação com questão de renda? A população pobre está mais vulnerável? Como é que é? Existe alguma relação assim, não? Sim, existe. Sim, existe. As doenças infecciosas, em geral, todas têm essa associação. Então, tem um pouco a ver com a baixa renda, com a má nutrição. Então, isso está um estado de imunidade não tão bom. E tem a ver com esse aglomerado também. Baixa renda tende a mais pessoas viverem em ambientes menores, isso favorece a disseminação. O Luiz pergunta aqui quais os sintomas da meningite viral e bacteriana. Acho que você falou aí a respeito de alguns dos sintomas, mas entre a viral e a bacteriana, há diferença entre esses dois tipos? Sim, há diferenças. A viral, o quadro clínico é muito parecido. O que muda é o exame do líquor. Então, quando a gente faz o exame do líquido da espinha, que é o exame que a gente tira aqui das costas para dar o diagnóstico, eles são bastante diferentes. E há uma outra diferença também, que é da onde vem. A viral é muito comum vir da floresta, vindo do mosquito da floresta que transmite meningites e encefalites. Então, é uma doença bastante diferente para a qual quase nunca a gente tem tratamento e, às vezes, o prognóstico, a probabilidade de dar sequelas graves é grande porque dá mais encefalite. Encefalite é uma irritação da cabeça, do cérebro. Meningite é da capa que cobre o cérebro. Encefalite é do cérebro em si. Essa tende a deixar mais sequela. Vírus dá mais encefalite e bactéria dá mais meningite. E os sintomas, eles se parecem de uma encefalite com a... A encefalite meningite não dá, por exemplo, a rigidez de nuca. Então, a encefalite só dá febre e confusão. O paciente fica fora de si, confuso, e é uma doença bastante grave, mais rara do que as meningites bacterianas, felizmente, e associada na nossa região Amazônia com vírus até desconhecidos que vêm da floresta. Então, é uma doença que tem menos potencial também de controle. A bacteriana é mais previsível e mais fácil de controlar. Esse quadro que nós temos agora no Acre, ele denuncia uma incompetência da gestão pública, uma falha da gestão pública, ou ele é um consórcio de responsáveis? Poder público, as famílias? Difícil dizer isso agora no momento que nós estamos. Eu diria que se a gente evoluir para uma epidemia, que, de novo, nós não estamos em surto, em epidemia, isso vai atestar, sim, uma incompetência da gestão. Mas no momento não. Se você está dentro de um número esperado de casos, você está dentro da endemia e a gente tem que lidar com isso. Se a gente sair do controle, obviamente alguém vai ter falhado, porque é para a gente, nós temos as condições de evitar que um caso aqui, outro ali, saia do controle. Evitar que o quadro endêmico se torne epidêmico, né? Perfeito. É exatamente isso. Evitar que um quadro endêmico vire epidêmico. Bom, e o governo federal? O governo federal é fundamental na decisão junto com o governo estadual se estivermos diante de um surto. Aí o governo federal entra diretamente na ação junto, por lei. Praticamente intervém, né? Praticamente. Mas é porque ele começa a ter uma decisão conjunta de vacinação de bloqueio, que é uma coisa que a gente chama, que é quando você começa a vacinar em massa. A gente estava falando de atualizar o calendário vacinal das crianças e adolescentes, mas nós não temos que tomar vacina, eu e você. Os adultos não. Mas no quadro desse... No quadro de surto, os adultos da região começam a ser vacinados também. Essa é uma outra situação e isso é uma decisão conjunta, isso o governo não toma sozinho. Tem um telespectador que está falando o seguinte, perguntando o seguinte, fale um pouco da meningite fúngica por fungos, é isso? Meu irmão
falei dia 10 de junho com esse... Acho que faleceu dia Perfeito. 10 de junho com esse tipo de meningite. Os primeiros sintomas apareceram há 1 ano. A meningite fúngica, ela é também uma doença que nos preocupa, temos vários casos por ano. Mas essa doença é danada, hein? É por vírus, por bactérias e por fungo? Tem mais. Meu Deus. Realmente a lista de agentes que podem causar meningite é grande. A meningite fúngica é uma doença de ocorrência na Amazônia. É um fungo que está disseminado por todo o local da Amazônia e de vez em quando a gente tem casos aqui. Dá uma meningite arrastada, como ele falou. Fica meses com quadros de alteração de comportamento e vai evoluindo lentamente. Tratada com antifúngicos e uma doença mais rara, mas de ocorrência endêmica na Amazônia, como a gente estava dizendo. Sempre tem um caso ou outro acontecendo. Na verdade, morar na Amazônia é uma espécie de teimosia, né, Thor? Dizem alguns, é verdade. Queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Tá Grande bom? prazer. Bom, nós voltamos logo após o intervalo falando sobre segurança pública.